Boa noite, igreja. Bom sábado a todos. Mais uma vez estou feliz, agradecido ao Senhor pela oportunidade de estar aqui com vocês, compartilhar a palavra do Senhor. Nós estaremos durante esse fim de semana desenvolvendo um tema da mordomia, falando sobre a verdadeira riqueza. Tem um livro. Quantos de vocês aqui têm esse livro? Verdadeira riqueza. Só a irmã Gisele, o Jonas. Eu tenho em PDF. Se vocês quiserem, eu posso colocar lá no grupo da igreja lá para vocês. Tá bom? É um livro muito bom, eu recomendo. Uma leitura bem agradável, não é nada muito complicado. Dá para ler, dá para assimilar bem. E aí eu estarei hoje dando a vocês uma ideia meio que geral sobre essa questão da mordomia. Mas no domingo, que eu vou estar aqui com vocês no domingo, aí eu já vou trabalhar um pouco o último capítulo do livro, que fala sobre o investimento seguro que eu e você podemos fazer, tá bom? Então, em resumo aí, é o que nós vamos poder oferecer à igreja hoje e no domingo, tá? Mas sabemos que a mordomia, ela é trabalhada na nossa igreja da seguinte forma. Nós temos... de uma forma didática, 4 T's, vamos dizer assim, que exemplifica o que é mordomia para nós, adventistas do sétimo dia. Vocês lembram dos 4 T's da mordomia? Significa o quê? Tesouro, tempo, templo e talento. Ok? 4 T's que representa estas áreas que nós entendemos como igreja importantes para que você possa evidenciar a sua fidelidade ao Senhor. O tempo, a administração, o uso do tempo, buscando ao Senhor, estar em comunhão com o Senhor, participando das atividades missionárias da igreja, estando no culto para adoração, a questão do sábado. Tudo isso faz parte deste T do tempo, ok? Alguns irmãos, infelizmente, têm um entendimento equivocado de que fidelidade ao Senhor só tem a ver com os dízimos e as ofertas. Mas se uma pessoa ela não faz nenhum esforço para estar na igreja, participar das atividades da igreja, ela está negligenciando uma área que Deus pede de nós obediência, que é o tempo. Vocês estão entendendo? E tem o templo, que tem a ver com o nosso corpo. É você ser fiel ao Senhor com os cuidados para com o seu corpo, entendendo que assim como o tempo não pertence a nós, o nosso corpo foi confiado a nós por Deus. O cuidado para com a alimentação, não sermos negligentes com as necessidades que o corpo tem para um bom funcionamento. Isso tem a ver com beber água. Alguns se prendem muito a essa questão, né? Comer carne, comer ou não carne de porco, beber ou não Coca-Cola, né? Achando que é só isso. Mas não adianta. Se você é vegetariano, mas você não bebe água, não adianta você estar prejudicando o teu corpo, deixando de fazer aquilo que Deus pede. O sono. Quantos são vegetarianos, mas de vez em quando está doente, a imunidade está baixa, e às vezes não sabe por quê. Não está dormindo o tempo necessário que o corpo precisa para recuperar as energias. E a questão também de você estar... aquilo que você também contempla, isso afeta também o seu corpo. Porque o emocional tem a ver com o corpo. O seu estado emocional, ele vai afetar diretamente o bom funcionamento do seu corpo. Então, para que você possa estar emocionalmente saudável, você precisa pensar os ambientes que você frequenta, o que você anda vendo e ouvindo, porque isso afeta o seu estado emocional. Só para vocês terem, estou só dando aqui uma geral, para vocês verem que
é bem mais profundo do que a gente pensa. Então, o tempo, o templo, o talento, que tem a ver com o quê? Tem a ver com as suas capacidades que você tem e você utiliza elas para a glorificação de Deus. Tem gente que nasce com uma facilidade para cantar. Irmão Wanderson tem um dom para cantar. Outros já não tem. Mas a Bíblia fala que se você está vivo, isso já não impossibilita você de louvar o Senhor. É diferente. A Bíblia fala que se você está vivo, você está respirando, louve ao Senhor. Mas tem alguns que têm um dom para cantar um solo, fazer um momento congregacional, conduzir o louvor. Isso são dons. Outros têm um dom para falar em público. Eu tenho um irmão que ele toca muito bem, mas se você colocar o microfone na mão dele, o homem desaparece. Tem dificuldade de falar em público. Só que os dons, igreja, não se limita apenas às atividades que são feitas em um culto de adoração. Tem pessoas que entram nessa igreja e rapidinho dá uma olhada na igreja e consegue enxergar coisas que podem ser feitas para melhorar o ambiente da igreja. Tem sensibilidade para isso. Tem outras pessoas que têm facilidade para administrar algum departamento. São pessoas que mal aparecem aqui na frente, mas são bons líderes. Outros são bons servidores. Outros têm o dom de estar acompanhando, né, as atividades da igreja. Já viu irmãos assim? Faça chuva, faça sol, que seja dia, que seja noite. Não perde uma atividade missionária da igreja. Às vezes é um irmão e uma irmã que mal fala no culto, mas está ali. São dons. Então aquilo que você faz, que você desenvolve com o objetivo de glorificar o nome de Deus. Isso tem a ver com os seus talentos. E por último, o tesouro, que nós entendemos que são bênçãos a qual o Senhor confia também a nós. A boa administração dos recursos, entendendo que aquele que recebe uma renda, ele automaticamente tem a responsabilidade de colaborar com o avanço do Evangelho. Nossa, pastor, você falou responsabilidade, é isso. Responsabilidade. É porque às vezes a gente se acostuma muito em ouvir algumas mensagens, mas é importante às vezes a gente ser direto ao ponto, sem arrudeio. Se você tem recursos, todos os meses você recebe algum recurso, Deus está confiando a você esse recurso. E a melhor forma de você administrar é reconhecendo que não pertence a você. Então, a devolução do dízimo, um pacto de oferta, uma contribuição para alguma ação missionária, você está evidenciando que você reconhece que aquilo ali não é seu, mas pertence ao Senhor. Então, em resumo, igreja, mordomia tem a ver com isso. Tempo, templo, talento e tesouro. Mas, nessa noite, eu vou apresentar para vocês mais um T da mordomia. Ok? Um T da mordomia. E esse T resume tudo isso que eu falei. Mas primeiro, eu convido você a abrir a sua Bíblia. Vamos para o texto aqui de Deuteronômio, capítulo 6. Você que está nos acompanhando aí pela internet, pelo canal do YouTube da igreja aqui do Jardim São José, ou é Parque São José? É Jardim, né? Pegue sua Bíblia também e acompanhe esse momento de leitura. Deuteronômio, capítulo 6. Nós vamos ler apenas o versículo 5. Amém? Todos encontraram? Acompanhe comigo a leitura. Amarás, pois,
o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Muito bem. Igreja, o T desta palavra que eu quero apresentar para vocês, que tem tudo a ver com mordomia, é o T de tudo. Tudo. Mordomia tem a ver com fidelidade ao Senhor em tudo. Então, se alguns desses 4 T's não conseguem alcançar alguma área na sua vida, para que você não fique na dúvida, então entenda, mordomia tem a ver com a sua fidelidade ao Senhor em tudo. Alguém pode estar agora pensando, mas Deus pede de mim tudo. Será que Deus não está sendo egoísta? Por que pedir tudo? Qual a necessidade de Deus exigir minha fidelidade a Ele em tudo? Simples, igreja. Se nós, de fato, acreditamos que o que Deus fez por nós, para que possamos ser salvos e alcançarmos a vida eterna, se nós compreendermos isso, ao mesmo tempo vai ser fácil de você compreender que o tudo de mim, comparado ao tudo de Deus, não é nada. É irrisório. O meu tudo, comparado a tudo que Deus fez e continua fazendo por nós. Então, fidelidade não é outra coisa, é também uma tentativa humana de retribuir a fidelidade de Deus. Nós nunca vamos fazer algo para provocar em Deus o desejo de fazer algo como retribuição a nós. Vocês estão entendendo? Não pense que é nós que temos que fazer alguma coisa e Deus vai estar vendo o que nós estamos fazendo e aí então Ele vai decidir nos abençoar por aquilo que nós fazemos. Não. Tudo que eu e você fazemos em obediência ao Senhor é apenas uma resposta àquilo que Ele já fez por nós. Uma pessoa, para ser dizimista, ela tem que receber algum recurso. Verdade ou não é? Então, eu não devolvo o dízimo para ser abençoado. Se eu já estou devolvendo o dízimo, isso é uma evidência de que eu fui abençoado. Se eu estou cuidando da minha saúde, é porque eu tenho o quê? A vida, o dom maior concedido por Deus a cada um de nós. Então a pessoa, eu e você só conseguimos fazer algo para Deus, porque Deus nos dá todas as condições para isso. Então, Deus, Ele não está sendo egoísta quando Ele pede que nós sejamos fiéis a Ele em tudo. Porque Ele é fiel em tudo. E o que Deus fez e continua fazendo por mim e por você é infinitamente incomparável ao que eu e você podemos fazer para Deus. E tem outro detalhe, igreja. Por que é importante ser fiel a Deus em tudo? Sabe por quê? Porque assim não sobra nada para Satanás. Você está entendendo? Quando tudo de mim é dedicado ao Senhor, não sobra nada para que Satanás possa se aproveitar e trazer maldições para a nossa vida. E então, a Bíblia, ela apresenta aqui para nós que a nossa obediência ao Senhor, ela deve ser motivada pelo amor. O verso, ele começa dizendo, amarás, pois, o Senhor teu Deus. O amor. E o comentário bíblico adventista, ele traz para nós uma ideia muito interessante, relacionando essa questão de obediência motivada pelo amor. E ele diz assim para nós, o comentário bíblico adventista, a relação do crente com Deus é baseado na obediência por amor. O amor é o princípio fundamental de sua lei. Amar com perfeição, essa parte aqui eu achei maravilhoso.
Amar com perfeição é obedecer de todo o coração. Amar com perfeição é obedecer de todo o coração. Amar de todo o coração é o que envolve tudo o que o ser humano é e tem. A mente, as afeições e as capacidades para agir. Então, nós obedecemos ao Senhor, mas a minha obediência será agradável ao Senhor se ela for motivada pelo amor. Ou seja, se eu obedeço esperando uma retribuição dessa obediência, eu já não estou obedecendo por amor. Os conceitos de obediência humano é bem diferente do conceito apresentado na Bíblia. Porque os parâmetros de Deus, igreja, são muito mais elevados do que o nosso. E a palavra de Deus nos desafia a amar a Deus. Mas amar a Deus de que forma? O texto é muito claro. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Então eu obedeço, não porque eu quero receber de Deus uma bênção, mas eu obedeço porque eu já fui abençoado. Eu não obedeço, não é porque eu quero ter, ou eu quero ser, mas eu obedeço porque eu já sou e já tenho. Você está entendendo isso? E aí eu trouxe aqui como exemplo a situação de Adão e Eva lá no Jardim do Éden. Olha a importância de obedecer ao Senhor, mas pelas motivações certas. O texto diz que quando Eva se aproxima da árvore, aparece então ali Satanás personificado na serpente. E então a pergunta que Satanás faz a Eva é a seguinte: então, quer dizer que vocês não podem comer de todos os frutos que estão aqui? Olha a pergunta. Então a Eva responde: não, podemos comer do fruto, mas do fruto do conhecimento do bem e do mal, dele não podemos comer. O que de fato aconteceu ali? Satanás coloca no coração de Eva a sementinha da dúvida. E olha como parece fazer sentido, né? Satanás, por isso que ele engana. Porque a forma como ele conduz ali a conversa com Eva parece fazer sentido. Porque o que Satanás estava querendo mostrar para Eva é o seguinte: Eva, você é perfeita? E ela com certeza imaginou: sou perfeita. Então, se você é perfeita, você pode fazer o quê? Tudo. Porque perfeição sem liberdade não existe. Então, na verdade, o que Satanás estava provocando em Eva ali era esse conceito de que se ela era livre, então ela podia comer de tudo. Vocês estão entendendo? Aí eu pergunto para vocês, igreja: Eva poderia ou não comer de todas as árvores que estavam ali? Sim ou não? Poderia ou não poderia? Poderia. É tão certo que ela comeu. E não só comeu, como também deu ao seu marido e ele comeu. Deus chegou para o casal e falou: vocês podem comer dos frutos que estão aqui, mas há uma árvore, e essa árvore tem um fruto, e o meu conselho é que vocês não comam do fruto dessa árvore. Só que vem Satanás e coloca no coração da Eva o seguinte: espera aí, mas você não pode comer de tudo? Você não é perfeita? Você não é livre? Que liberdade é essa com restrição? Que liberdade é essa que você não pode? E isso convenceu Eva. E é isso que Satanás faz até hoje. Por que Satanás mudaria os planos, se infelizmente ele tem sido bem sucedido nos seus planos? Porque foi isso que Satanás fez lá no céu. Colocou a sementinha da dúvida no coração dos anjos. Ele fez isso com o primeiro casal, lá no Jardim do Éden. E nós estamos falando de um céu perfeito, com anjos perfeitos, seres perfeitos. E Satanás fez o que fez. Ele vem para a terra,
um mundo perfeito, um casal perfeito, e ele fez o que fez. Aí tá, às vezes, eu e você achando que ele não tem capacidade de nos enganar. Pobres e miseráveis que somos. É por isso que Satanás, muitas vezes, ele continua insistindo em fazer o mesmo. Porque o conceito hoje que as pessoas têm é exatamente esse. De que se eles são livres, eles podem fazer o que quiserem. Mas só para exemplificar, eu pergunto aqui para você. Você tem liberdade para andar nas ruas do bairro onde você mora? Sim ou não? Sim, claro. Então isso quer dizer que você pode escolher andar 1h da manhã nas ruas do seu bairro com um bolso cheio de dinheiro e com um celular na mão. Correto? Espera aí. Vocês podem andar nas ruas do bairro onde você mora com um bolso cheio de dinheiro e com o celular na mão, sim ou não? Mas vocês acabaram de me dizer que vocês são livres. Mas que liberdade é essa? Que liberdade é essa? Você pode escolher. Você é livre. Mas eu e você estamos condicionados a um mundo que dá a você liberdade de você fazer suas escolhas. Mas você não tem liberdade para escolher o que você vai colher com as escolhas que você vai fazer. Quer andar nas ruas 1h da manhã com o bolso cheio de dinheiro? Pode ir. Mas se for assaltado, não reclame. Se levar um tiro, não reclame. Quer andar de carro alcoolizado? Pode andar. Mas se chocar com um muro ou com outro veículo, não reclame. Quer encher a cara de cachaça todo fim de semana? Pode. Nem Deus impede. Mas se pegar uma cirrose, não reclame. Quer usar droga? Pode usar ou não pode? Mas vai sofrer as consequências. Vai ou não vai? Vocês estão entendendo? O que Deus fez com Adão e Eva foi exatamente isso. Vocês são livres. Mas se vocês escolherem me obedecer, vocês não só serão livres, como vocês serão seres seguros. Vocês estarão protegidos. Obediência ao Senhor também é uma escolha de alguém que confia no Senhor. É uma questão de confiança. Adão e Eva, eles pecaram, não foi porque eles comeram o fruto. Adão e Eva pecaram porque eles não acreditaram em Deus. Eles não confiaram em Deus. Para atender os desejos do coração deles, eles escolheram confiar na serpente. E desacreditar no Deus que criou eles. Você tem ideia? E é exatamente isso que o homem faz hoje. Obediência deve ser um resultado de alguém que de fato confia e acredita em Deus. Então, se Deus é Deus na minha vida, eu não vou duvidar daquilo que Ele pede de mim. Mesmo que ao olhar humano não tenha retribuição nenhuma. Mesmo que ao olhar humano pareça que não tenha vantagem nenhuma. Eu não vou ganhar nada com isso. Mas Deus está pedindo, é isso que eu vou fazer. Esse tipo de obediência está fazendo falta no mundo. Homens e mulheres que estejam dispostos a pagar o preço para serem obedientes ao Senhor, de acordo com como a Bíblia apresenta, está faltando nesse mundo. Uma vez eu vi um pastor, e eu achei bem interessante na pregação, ele fazendo uma pergunta para a igreja. Ele falou assim: você guarda o sábado por quê?
E é interessante que perguntas como essa, a gente escuta muitas respostas, e todas estão certas, tá? Ah, porque está nos mandamentos, é porque é bom para nós, é porque é um sinal, né, entre Deus e o seu povo. Quando o pastor fez essa pergunta, várias respostas foram dadas e todas estavam certas. Mas a melhor resposta que eu ouvi foi do próprio pastor que fez a pergunta. Depois de ter perguntado à igreja por que eles guardavam o sábado, e ouvi muitas respostas, a resposta daquele pastor foi a seguinte: eu guardo o sábado porque Deus pediu. Aí eu pergunto, estamos nós preparados para esse tipo de obediência? Deus pedir de você algo e você não ter certeza dos resultados da sua escolha? Você não enxergar o que você vai ganhar com isso? Você ter convicção do preço que você vai pagar, do quanto você vai ter que abrir mão, mas você ter certeza de que ali é o certo, é o que Deus pede de ti? Estamos nós preparados para isso? Não foi isso que Deus fez com Abraão? E o que a Bíblia diz? Que Abraão obedeceu. Obedeceu sem questionar. Outro grande perigo, igreja, em relação à obediência, é a obediência seletiva. E nós estamos vivendo dias em que o ser humano está fazendo uso da sua liberdade para obedecer, mas obedecer do seu jeito. E deixa eu falar para você, não obedecer a Deus, anota isso, não obedecer a Deus e obedecer do seu jeito é a mesma coisa. Porque obediência não tem a ver com a forma como eu quero obedecer. Obediência não tem a ver com aquilo que eu quero fazer. Obediência tem a ver com aquilo que Deus pede e eu fazer. A obediência seletiva é uma realidade no mundo que nós estamos vivendo. Hoje, as pessoas, infelizmente, elas estão mais preocupadas em saberem se aquilo que eles querem fazer é o certo ou o errado do que aquilo que Deus pede. Um exemplo. Normalmente eu passo por isso. As pessoas chegam até mim e perguntam assim: pastor, isso é pecado? Vocês não têm ideia da quantidade de vezes que pessoas se aproximam de mim perguntando isso. Pastor, fazer isso é pecado? Pastor, isso aqui é pecado? Irmãos, eu não lembro a última vez que alguém chegou para mim e falou assim: pastor, eu entendi que Deus pede isso de mim. Como eu posso fazer? Como é possível fazer o que Deus está pedindo? Não. As pessoas elas estão mais preocupadas o quão próximas elas podem andar do pecado do que o quanto distante elas podem andar do pecado. Por que essa preocupação? Se podem comer isso, se podem beber aquilo, se podem frequentar tal ambiente. Por que essas perguntas são frequentes? Sabe por quê? Porque estão mais preocupados com o que querem fazer do que aquilo que Deus está pedindo. Uma vez um pastor, ao terminar o culto, ele foi abordado por uma jovem. E a jovem falou assim: pastor, gostei muito da igreja. Fiquei muito feliz, gostei demais. E eu quero pertencer a esta igreja. E o pastor ficou muito feliz com a decisão daquela jovem. Mas aquela jovem estava angustiada porque ela tinha algumas perguntas para fazer para o pastor. E a primeira pergunta foi: pastor, eu quero estar com vocês na igreja, mas eu gosto muito de festa. Eu gosto muito de balada. E eu queria saber do senhor se eu posso estar na igreja, mas continuando frequentando as minhas baladas. Sabe o que o pastor disse? O pastor olhou para ela e falou assim: minha jovem, você pode. E ela, ficou feliz, assim, abriu um sorriso no rosto. É sério, pastor? Sim. E aí ela falou assim: mas pastor, eu vou para as baladas, mas tipo assim, eu gosto de beber.
eu bebo cerveja, eu bebo algumas coisas lá. Eu queria saber se eu posso ficar na igreja, mas bebendo as minhas bebidas. E o pastor olhou para aquela jovem com muita paciência e amor e falou assim: minha jovem, você pode. E ela gostou da ideia. E ela falou assim: mas pastor, eu vou para as baladas, mas não é só para dançar, para beber, não. Eu vou para namorar também. Eu gosto de namorar. E eu queria saber, pastor, assim, eu posso? E o pastor olhou para ela e falou: sabe o quê? Pode. E ela falou assim: pastor, você está vendo aqui o jeito que eu estou me vestindo? É desse jeito que eu gosto de me vestir. Tem algum problema? Eu posso ficar na igreja, mas me vestindo assim? E o pastor olhou para ela e falou: sabe o quê? Pode. Só que aí ela ficou meio intrigada com uma coisa. Espera aí, então tudo pode? E ela perguntou: pastor, então me diga, o que não pode na sua igreja? Aí o pastor olhou para ela e com a mesma paciência e com o mesmo amor, o pastor falou assim: o que não pode é você ir para o céu desse jeito. Uma boa resposta. E é exatamente isso que as pessoas ainda não prestaram atenção. Elas querem ir para o céu, mas elas querem ir do jeito delas. Então, essa ideia de que eu posso fazer tudo, essa é uma ideia de Satanás. E essa ideia de que você pode obedecer, mas você pode obedecer do seu jeito, também essa ideia é de Satanás. Porque ele sabe que não obedecer a Deus, mas obedecer do seu jeito é a mesma coisa. E então hoje as pessoas elas estão cada vez mais se afundando neste pensamento completamente errôneo. Alguns chegam a dizer assim: meu corpo, minhas regras. Já ouviu essa? O que me impressiona, igreja, é que a gente não escuta isso nos hospitais. Quando a pessoa está sofrendo uma consequência da sua negligência para com seu corpo. A gente escuta isso nas baladas. Meu corpo, minhas regras. Isso é falado nas baladas, onde as pessoas fazem do corpo delas o que elas querem. Mas quando você vai para o hospital, você vê que isso não existe. O meu corpo e minhas regras. Na hora que está precisando, vai atrás de ajuda. Então, é uma ideia também completamente equivocada. Obedecer ao Senhor do nosso jeito não é obediência. Não é obediência. E o problema do primeiro casal foi exatamente isso. Que eles escolheram uma obediência, mas uma obediência seletiva. E muitas vezes nós estamos fazendo o mesmo. Nós, infelizmente, deixamos brechas para que Satanás também apresente para nós este conceito de obediência seletiva. Estamos nós dispostos a obedecer, mas a obedecer do jeito que Deus pede? Mas por que isso? Por que eu tenho que obedecer ao Senhor, mas eu tenho que obedecer da forma como o Senhor me pede? Simples, igreja. É porque Deus está preparando um povo para passar uma eternidade obedecendo a Deus. Você já parou para pensar como vai ser a sua eternidade? Pois eu já vou falar. Sua eternidade será obedecendo a Deus em tudo. Ou seja, todos nós vamos passar uma eternidade priorizando fazer a vontade de Deus. Eu não imagino, estando lá no céu, conversando com o irmão Demétrio, papo bom, conversa boa. Ô, irmão Demétrio, a gente estava lá no São José naquele ano lá. Aí de repente chega alguém e diz assim: olha, o Senhor está reunindo os seus filhos diante dele, a gente tem que ir. Aí eu olho para a pessoa e falo assim: ah, não, agora não, a gente está numa conversa tão boa aqui, a gente vai daqui a pouco. Vocês acham que isso vai acontecer lá no céu, gente? Vocês têm ideia
do trabalho que Deus está tendo para preparar esse povo. Eu tenho dificuldade de obedecer a Deus em um dia da semana. Você entende isso? Deus pede de mim e de você um dia na semana. E a gente obedece e mal. Muito mal. Se eu e você pararmos para refletir sobre as horas do sábado que eu e você temos vivido, a gente sente vergonha de nós mesmos. Negligenciamos os preciosos momentos do sábado. Aí eu pergunto para você refletir. Se eu tenho dificuldade de dedicar um dia da semana para o Senhor, como é que eu vou dedicar a minha vida? Como é que eu vou, por toda a eternidade, obedecer ao Senhor em tudo? E Deus espera de mim e de você uma obediência em todas as coisas, porque não será diferente na eternidade. A vida de todos nós aqui neste mundo é um preparo para o céu. É um ensaio para a eternidade. E Deus deseja que homens e mulheres estejam dispostos a confiar nele em tudo, a não duvidar daquilo que ele pede dos seus filhos, porque de fato Deus sabe o que pede de nós. Obedecer sem questionar, obedecer sem duvidar, obedecer sem esperar retribuição, obedecer porque confia, obedecer porque acredita, obedecer porque sabe o Deus que serve. Não existe, meus queridos irmãos, que é um outro ponto que eu coloquei aqui, não existe esta ideia de que nós seremos conhecidos pelo mundo por aquilo que a gente não faz, que é um outro aspecto da obediência. São pessoas que são motivadas, a obedecer por aquilo que não pode. Um exemplo, a nossa igreja ela é conhecida aqui no Brasil por duas características. Quais são elas? Não come carne de porco e não bebe café, Nós somos conhecidos, irmão Wanderson, por sermos aquele povo que não come carne de porco e não trabalha no sábado. É ou não é? Você pertence a um povo que é conhecido no seu país por duas características. Você não come carne de porco e você não trabalha no sábado. É a religião do não pode. Só que olha como que eu vou falar aqui faz sentido. Você não pertence a um povo que não come carne de porco. Você pertence a um povo que cuida da saúde. Você não pertence a um povo que não trabalha no sábado. Você pertence a um povo que guarda os mandamentos de Deus. Mas aqueles que olham para você e resumem a tua experiência espiritual com não comer carne de porco e não trabalhar no sábado, são esses que vivem a religião do não pode. Mas nós não podemos viver essa religião. Tem irmãos que passam a vida toda se estressando, se envelhecendo, porque as atenções é para o não pode. Não pode isso, não pode aquilo, e vive essa religião do não pode. Isso, além de ser desgastante, isso não resultará na salvação de ninguém. Por que eu estou dizendo isso? Porque a Bíblia dá claras evidências de que o povo que ele está preparando para o céu é um povo que será conhecido por aquilo que fazem e não por aquilo que não fazem. É um povo que faz o que Jesus fez. É um povo que é o que Jesus foi quando esteve aqui nessa terra. Quando saberão que nós somos discípulos de Cristo? Quando nós estivermos amando assim como Ele amou. Então,
ao invés de nós vivermos essa religião reprimida pelo que não pode, se alegre por aquilo que Deus pediu para você fazer. Seja fiel ao Senhor naquilo que você pode fazer, naquilo que você deve fazer, naquilo que o céu espera que você faça. Porque as pessoas reconhecerão Cristo em nós, quando nós estivermos fazendo o que Cristo fez. E por último, eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Filipenses capítulo 4, nós vamos ler o versículo 8. Amém? O irmão Demétrio está procurando ali. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Anota esses textos, tá? Esse texto que nós vamos ler agora, ele reafirma aquilo que eu comecei aqui no início do sermão falando para vocês. Capítulo 4, versículo 8, diz assim, ó: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Amém? Seja fiel ao Senhor em tudo, porque Deus é fiel. E Ele continuará a ser fiel com cada um de nós. E aquilo que eu e você fizermos e os nossos esforços, entenda, é uma tentativa de retribuição por você reconhecer que Deus é fiel com você. Amém? Nós vamos cantar agora todos a música Fiel a Toda Prova. Convido a igreja a ficar